Nesse vídeo, nós vamos estudar a física aqui da massa reduzida, e que foi apresentada no vídeo anterior. Vamos apresentar alguns exemplos aqui e discutir um pouquinho dos conceitos envolvidos. Uma breve revisão do que a gente fez no vídeo passado, e que vai ser essencial nesse vídeo, que a gente mostrou que se a gente tem um sistema formado por apenas duas partículas, 1 e 2, então um sistema isolado que só tem partícula 1 e partícula 2. Nesse caso, a gente demonstrou que a gente pode resolver completamente esse problema, reduzindo ele a dois problemas com uma partícula só. E aí, problema com uma partícula só, a gente sabe resolver, a gente ficou o curso inteiro desenvolvendo técnicas para isso. Só que essas partículas são partículas, num certo sentido, imaginárias, quer dizer, elas moram na nossa cabeça, no sentido que não tem nenhum ponto material ali naquela posição. Então, uma delas é o centro de massa entre as partículas, que é definido pela média ponderada das posições, e a gente viu que, como consequência da terceira lei de Newton, o centro de massa anda em MRU, que é uma coisa que você já vem desde Física 1. A grande novidade aqui de mecânica foi a gente introduzir essa coordenada relativa, e a gente viu que, devido às simetrias físicas que cabe a força obedecer, isso significa que a gente pode pensar que essa coordenada relativa é como se ela fosse uma partícula com massa μ, que é a chamada massa reduzida, e que se move sob a ação dessa força, que, devido às simetrias, depende só da distância entre as partículas e aponta na reta que liga as partículas. E que, portanto, se eu tiver no referencial do centro de massa, que vai ser sempre o referencial mais simples de escolher trabalhar, é um referencial inercial, como a gente discutiu, em virtude dessa equação, você tem que, no referencial do centro de massa, a sua partícula imaginária aqui, tem coordenada aqui, cuja coordenada é justamente a coordenada relativa entre as partículas físicas 1 e 2, essa partícula vai se mover sob a ação de uma força central. A gente vai poder usar a reboque tudo que a gente fez no curso de forças centrais para resolver completamente o problema de duas partículas, mas justamente, quer dizer, matematicamente, tudo que a gente fez foi mudar as variáveis em termos das quais eu tivesse equações desacopladas, mas tem uma física muito interessante por trás, e a primeira vez que a gente ouve falar em massa reduzida e tal, é um troço anti-intuitivo. Então vamos agora aplicar tudo que a gente fez no vídeo anterior em alguns casos para ganhar intuição. Como primeiro exemplo, vamos considerar órbitas circulares. E aí tudo que a gente está supondo aqui é que a força entre as partículas sejam atrativas, né? Como a gente viu no caso de forças centrais, se a força for repulsiva, aí não tem como ter órbita circular, né? E aí, mas tirando isso, é bem geral. Então, um exemplo, qualquer que seja a força central atrativa que você tenha, você vai ter uma solução circular. E aí, vamos primeiro começar só matematicamente, ou seja, a gente vai escolher que a coordenada do centro de massa é zero, se a gente botou a origem no centro de massa, então a gente está no referencial do centro de massa, como a gente discutiu bastante. É o referencial sempre mais simples para estudar duas partículas. E aí, essa minha partícula imaginária, que tem como coordenada a posição relativa do 2 em relação ao 1, né? E como massa, essa chamada massa reduzida, ela vai se mover sob a ação dessa força central. E aí, para qualquer que seja aqui o R0 que você escolha, né? A distância inicial, você pode sempre escolher a velocidade inicial de maneira que o movimento seja circular. A gente discutiu bastante isso nas aulas de força central, peço para vocês revisarem lá qualquer dúvida. Então, imagina que essa condição seja satisfeita, tudo que eu estou dizendo é que essa minha partícula imaginária, ela vai ter aqui uma massa vezes aceleração centrípeta, que é a resultante centrípeta, que é a força como função de R0. Então, para qualquer R0 eu posso satisfazer essa equação, e no caso gravitacional a gente fez isso bastante, e aí você vai ter que essa partícula imaginária, que é esse ponto preto, ela vai se mover ao longo do círculo, num movimento circular uniforme. Então, agora, quer dizer, como é que a gente conecta essas informações com a física? A gente aqui está resolvendo o movimento em termos de duas partículas que não existem, que é o centro de massa e a coordenada relativa. Mas a graça de usar as partículas que não existem é que a gente viu que a gente consegue inverter o problema e descobrir o movimento das partículas que existem, as partículas que a gente quer. Então, essas duas partículas não existem. Eu estou aqui representando, então, que na verdade isso tudo mora na nossa cabeça. Mas como é que a gente faz para exprimir esse movimento das partículas 1 e 2, que são as minhas partículas de interesse?
Bem, vamos começar com o R2. A gente tinha mostrado no vídeo anterior como que relacionava o R2 com a coordenada relativa. Então aqui eu estou usando explicitamente que o R grande é a coordenada do centro de massa. Então peço para vocês pausarem o vídeo, usarem essas duas equações que eu estou destacando aqui para demonstrarem que de fato o R2 é dado por essa equação. E nota que o M1 é sempre menor do que a massa total do sistema, esse Mzão, né? De modo que a gente tem que o R2 ele vai ter uma posição que vai ser sempre proporcional à coordenada relativa e a constante de proporcionalidade é sempre menor do que 1. De modo que a partícula 2, se o centro de massa está aqui e a minha coordenada relativa está nesse ponto branco que mora na minha cabeça, basta eu reescalar por um fator M1 sobre Mzão e eu vou descobrir a partícula a posição da partícula 2. E como como esse procedimento vale para todo instante de tempo, se a minha coordenada do centro de massa está descrevendo esse círculo tracejado, a minha partícula 2 vai descrever esse círculo menorzinho aqui, concêntrico. Também centrado aqui no centro de massa, mas em vez de ter raio R0, essa partícula vai ter um raio R2, que é o M1 sobre Mzão, vezes o R0. Então, nota que, de fato, sabendo o centro de massa e a partícula com massa reduzida, a gente já descobre a trajetória do 2. E para a partícula 1 é a mesma coisa. Quer dizer, tem que demonstrar qual é a relação entre o R1 e o Rzinho. Eu deixo para vocês como exercício, é bem parecido a conta. Nota que aparece um menos aqui, tá? De modo que o que vai ter que acontecer é que, de novo, conhecida aqui a posição da coordenada relativa Rzinho, tudo que eu preciso fazer é multiplicar por esse fator, é negativo, então a carga 1 vai aparecer por outro lado. E aí eu estou usando aqui no desenho, estou supondo que o M1 é maior do que o M2. De modo que, então, você vai multiplicar aqui o R1 por um número menor em módulo do que você multiplicou o R2, de modo que ele vai estar aqui mais perto do centro de massa do que o 1. Que é o esperado, né? Quer dizer, o centro de massa está mais próximo do corpo 1, como deveria ser. E essa análise vale para todos os instantes de tempo. De modo que quando essa massa reduzida fosse se deslocando aqui ao longo do círculo, essa carga 1 vai acompanhando e vai se deslocando, de modo que ela também vai descrever um círculo. Então, olha o que a gente obteve aqui. Que, partindo das variáveis que não são físicas, essas variáveis que moram na nossa cabeça, que criativamente a gente criou. Ficou uma frase engraçada, mas essas coordenadas criativas, elas não correspondem a nenhum ponto material, que é a coordenada do centro de massa, que a gente escolheu como estando parado na origem, que a gente viu que isso é possível pela terceira lei de Newton, e essa coordenada relativa, a gente, para uma certa condição inicial, disse que a coordenada relativa está andando em círculo, e aí, agora, aquele problema bem mais complicado de duas partículas interagindo e com equações diferenciais acopladas, aquela confusão toda, a gente agora acha a solução. A gente acha a solução das partículas físicas, dos objetos que existem ali, em termos de duas coisas que moram na nossa cabeça. E aí, se essas coisas que moram na nossa cabeça, o centro de massa está parado e a coordenada relativa descreve um círculo, então a partícula 2 e a partícula 1 vão descrever círculos menores, tá? E nessas proporções que estão escritas aqui na tela. É exatamente o que está ilustrado nesse GIF. Essa cruz vermelha é a coordenada do centro de massa e a coordenada relativa vai estar mais externa aqui. Nota que essa bola maior ela está mais perto do centro, como deveria ser, né? Porque ela é mais massiva. E a coordenada relativa ela estaria acompanhando aqui num círculo. Bom, não consigo acompanhar na mesma velocidade, mas um círculo aqui mais externo, um pouquinho, tá certo? Um círculo maior aqui em torno, concêntrico, tudo concêntrico aqui com centro de massa, e de modo que vai girando junto, tá? É isso que está ilustrado aqui no GIF. E vamos analisar agora alguns casos limites, que é bom para a gente ter uma boa intuição do que está acontecendo. De novo, vamos supor a massa do 1 maior que 2, só que agora vamos supor muito, muito maior do que a massa do 2. E aí, o que vai acontecer nessa situação? Bem, a massa agora completa do sistema, a massa total, que é a soma das massas, ela vai ser basicamente a massa do 1. Então, o centro de massa ele vai ter basicamente a mesma massa que a partícula 1. E a massa reduzida vai ser basicamente a massa da partícula 2.
como vocês podem ver aqui, ou seja, esse Mzão ele vai ser aproximadamente M1, então vai cortar esses dois e a massa reduzida vai ser aproximadamente a massa da partícula 2. A coordenada R2 tende à coordenada relativa, porque agora o M1 tende a M, esse cara daqui vai para 1. E o R1 tende a 0, então, que é a posição do centro de massa, né? A gente escolheu como 0. Então, esse caso limite corresponde a fazer o quê? Corresponde a colocar a partícula 1 no centro de massa e ficar parada lá para sempre, ela quase não se move, supermassiva. E essa coordenada que a gente imaginária que mora na nossa cabeça, que é a coordenada relativa, ela vira, nesse caso bem física, ela se torna exatamente a coordenada do corpo 2. Tá? Que é exatamente o que está ilustrado aqui. Ou seja, agora fica 1 paradinha e o 2 sob a ação da força central provocada pela primeira partícula, que é o que a gente vinha fazendo antes. Então, tudo que quando a gente estudou forças centrais, quando um corpo tem uma massa muito maior do que a outra, é exatamente o que a gente fez naquelas aulas, e o centro de força é entendido como um objeto de massa infinita. Agora, se você quiser uma descrição mais realista, ou quando essa condição aqui não valer, aí, na verdade, o movimento que a gente resolveu na aula de forças centrais era o movimento da partícula com coordenada relativa e massa reduzida μ. Mas estava tudo lá, já está tudo lá prontinho. Até agora a gente veio falando do caso circular, porque é mais didático começar por ele, mas também vale no caso de órbitas elípticas. Então, se a gente tem dois corpos, 1 e 2, interagindo gravitacionalmente, a massa reduzida deles vai descrever uma cônica, que a gente está, nesse caso, considerando que é uma elipse. Tá? Então, o problema ligado aqui do 1 e do 2 vai ter essa massa reduzida aqui, vai estar descrevendo essa elipse tracejada, cujo foco está no centro de massa do sistema. Então, tudo que a gente fez nas aulas anteriores vale para a massa reduzida. E aí a graça é que, em termos da massa reduzida, a gente consegue achar as posições dos corpos 1 e 2. Lembrando que a gente está sempre escolhendo aqui o centro de massa como sendo a origem do meu sistema, tá? Nessa análise, e que a gente aqui está representando de novo, seguindo a convenção anterior, dos slides anteriores, que a partícula 1 é mais massiva. E aí nota que, de fato, quer dizer, a partícula 2, então, você obtém simplesmente reescalando aqui a elipse de fora, então você multiplica por um fator multiplicativo. Agora, é um pouco mais sutil de interpretar a partícula 1, porque ela tem um sinal negativo aqui multiplicando. E aí vamos até apagar agora a massa reduzida, quer dizer, nota que quando essa partícula 2 está o mais longe possível do centro de massa, a partícula 1 tem que estar o mais longe possível do centro de massa também. Então, por isso, essas elipses têm que estar deslocadas aqui. Tá? Agora, então, pausem esse slide, tentem interpretar, ver esse desenho bonitinho, se está legal. Mas, no caso em que as massas, de novo, um caso limite, quando a massa do 1 é muito, muito maior do que a massa do 2, então aí esse movimento do 1 vai ser, no fundo, uma elipsezinha aqui em torno do centro de massa do sistema, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que colapsa num ponto. E eu, de novo, posso identificar que o centro de massa do meu sistema vai ser a partícula 1, ou seja, que é essa equação limite que a gente tinha obtido, né, nesse caso, e o planeta, a trajetória dele vai juntar com a da massa reduzida, então aquela linha tracejada vai colapsar no próprio movimento do planeta. Tá? Então, esses casos limites são muito interessantes, e esses casos limites são bem ilustrados no nosso sistema solar. Aqui está uma figura em escala, então é até meio assustador, né? Quer dizer, a gente está aqui, ó, tem que botar uma seta para mostrar onde a gente está. De fato, é grosseiramente dominada a massa do sistema solar pela massa do Sol, de modo que a gente realmente está bem dentro desse caso limite que a gente desenhou. Por isso que a gente pôde, mesmo fazendo forças centrais, supondo que sem falar nessa discussão de massa reduzida e tal, ainda assim a gente já obteve os resultados para o sistema solar, né, nas aulas anteriores. Porque realmente a gente está num caso em que, para todos os efeitos, a Terra tem a massa reduzida do sistema e se move com a coordenada relativa, e o Sol é o centro de massa fixo. E vamos até colocar algumas estimativas, que eu acho que é legal ganhar dimensão. Então, mesmas fórmulas que estavam nos slides anteriores, só que agora eu estou olhando só os módulos e ordem de grandeza. A trajetória da Terra, na verdade, é elíptica, né? Então, esse R daqui não é circular, mas a ordem de grandeza, assim, a excentricidade é baixa. Então, só para ter uma ordem de grandeza.
aqui usando os símbolos astronômicos, né? Então isso daqui é o Sol e essa cruz aqui é a Terra. Então R do Sol é a massa da Terra sobre a massa total vezes R. E aí é que é o ponto. Essa razão da massa da Terra para a massa do Sol é uma parte em 1 milhão. É muito pequeno. Então aqui a gente já vê que a gente está no caso limite. E vamos botar números até. Quer dizer, então, a posição do Sol, se você usar essa primeira expressão, você vai ver, usando aqui a distância média da Terra e do Sol, que é da ordem de 100 km. Que 100 km é uma parte em 10.000 do raio do Sol. Então, realmente, o centro do Sol vai estar deslocado do centro de massa por uma parte em 10.000 do tamanho do Sol. É imperceptível. O Sol, para todos os efeitos, estaria, de fato, ali no centro de massa. Lembrando que a gente está considerando só Terra e Sol, né? Em princípio tem mais gente, mas a análise é meio que parecida com todos. Só Júpiter, que aqui você já vê que está realmente grandinho e não está tão longe ainda do Sol. Júpiter ainda consegue fazer o centro de massa ficar um pouquinho fora da superfície do Sol, mas muito pouco. E aí, realmente, o Sol manda completamente aqui na massa do Sistema Solar. E Júpiter, lembrando que tem, sozinho, 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas somados. Então, Júpiter é, assim, bem gigantinho também. Mesmo ele é muito pequeno ainda comparado ao Sol. E ainda no caso de Júpiter-Sol, não é uma aproximação ruim. Considerar que o Júpiter é a massa reduzida, mas ele já não é tão boa. Você vê que o centro de massa já não está tão assim no centro do Sol. Mas mais ordem de grandeza. E a Terra? A gente pode ver a distância entre a coordenada do centro a distância entre a coordenada relativa e a posição da Terra. E aí, fazendo essa diferença, ela é justamente a massa da Terra sobre a massa total vezes a distância Terra-Sol. E aí, isso daqui, se você vai ver de novo lá os 10 ao quadrado quilômetros, que corresponde a 1/100º do raio da Terra. Então, o centro da Terra difere ali dessa posição da coordenada relativa por 1/100º do raio da Terra. Míseros 100 quilômetros nesse problema aqui de escalas tão grandes de distância. De modo que, realmente, gente, no movimento da Terra, de novo está aqui a Terra, da Terra em torno do Sol, essa elipse, você pode considerar que a massa reduzida é a Terra e o centro de massa é o Sol, e aí você cai exatamente nas contas que a gente fez nas aulas de força central, sem nenhuma alteração perceptível. Peço para vocês adaptarem esses exemplos que a gente fez para movimento circular para o caso em que a gente tem movimento elíptico. Mas, de novo, vai ser só reescalar a elipse, é muito parecida a discussão, só um desenho um pouquinho mais chato. Pausem, pensem nisso. Acho que essas escalas são interessantes de ter em mente, tá? Então, esses são exemplos bem importantes. Para finalizar esse vídeo, só fazer alguns comentários gerais sobre leis de conservação, que a gente vai usar mais no próximo vídeo até, mas só para já discutir brevemente no caso de duas partículas, as leis de conservação. Então, essa primeira equação, ela já é exatamente a lei de conservação do momento linear, que vocês veem no curso de Física 1. Então, aqui eu estou colocando explicitamente, no momento linear do sistema, ele sempre pode ser escrito como a massa total do sistema vezes a coordenada do centro de massa. E aí, no referencial do centro de massa, o momento total é zero, mas em qualquer referencial inercial, nesse sistema de duas partículas, o momento linear vai ser conservado, como a gente viu, porque consequência direta da terceira lei de Newton. E a segunda equação, ela vem justamente daqui, que é o fato de que o momento angular se conserva também. Então, aqui, em princípio, essa equação é para massa reduzida. Então, aqui o momento angular conservado é a massa reduzida vezes a coordenada relativa vezes a velocidade relativa, o produto vetorial com a coordenada relativa, ela também é conservada. E, por fim, a energia. Tá? A energia também é uma grandeza conservada, em que a gente aqui, de novo, tomando cuidado de colocar a massa reduzida do sistema na energia cinética, e aqui a energia potencial, que depende também só da coordenada relativa, que a gente viu pelas simetrias e tal. E aí, se quiser, pode escrever em termos da energia potencial efetiva, que a gente pega só a parcela da energia cinética com velocidade radial, né? E a parte angular da velocidade a gente joga aqui, cria aquela barreira centrífuga que a gente discutiu em tanto detalhe nas aulas de forças centrais. Alguns comentários. Então, nota que o problema de duas partículas, a gente tem basicamente duas partículas. Então, a gente tem 6 graus de liberdade, que são as posições da primeira partícula e da segunda partícula. E a gente tem aqui
no total, 7 leis de conservação, de modo que, de fato, a gente espera que a gente consiga resolver exatamente o problema. A gente resolveu, a gente mostrou a solução completa do problema. Tá? Na realidade, a gente viu, já comentou em outras partes do curso, que se você tem N graus de liberdade, você, com N grandezas conservadas, consegue reduzir o problema a quadraturas. Aqui a gente até passou 1, né? A gente já conseguiu 7. E aí, só lembrando que o potencial efetivo aqui vai ser esse momento angular sobre 2mr ao quadrado. Então, lembrando que isso aqui tudo sai de graça do que a gente já tinha feito no curso, mas com cuidado de colocar as massas reduzidas aqui, né? E as coordenadas relativas, e não a massa de cada partícula separadamente. No caso do momento angular, ainda separadamente o momento angular de cada partícula se conserva no referencial com relação ao centro de massa. Lembra que o momento angular você tem que sempre especificar com relação a que ponto você está calculando. E com relação ao centro de massa, nota que a força que o 1 faz no 2 está sempre nessa reta que liga os dois, que por sua vez, a reta que liga o 1 ao 2 é paralela à reta que liga o 2 ao centro de massa. Então, o torque da força do 1 no 2 é sempre 0. Então, no caso do momento angular, eu ainda posso, aqui, em vez de falar só daquele momento angular com massa reduzida, eu posso falar separadamente no momento angular da partícula 1 e 2, e esse momento angular vai ser conservado, tanto da 1 quanto da 2. Isso significa, então, que vale a segunda lei de Kepler, mas desde que eu calcule as áreas varridas a partir do centro de massa. Tá? Agora, a terceira lei de Kepler tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque vamos considerar então agora que a interação entre 1 e 2 é gravitacional, porque a gente viu que a segunda lei de Kepler ela vale para qualquer força central. A terceira é particular do problema de Kepler, ou seja, uma força que é proporcional ao inverso do quadrado da distância. E aí, nesse caso, a coordenada relativa vai descrever uma elipse em torno do centro de massa. E as partículas 1 e 2 também, mas com tamanhos reescalonados, como a gente discutiu nos exemplos. Mas aí o período da órbita vai ser dado, então, por essa expressão que a gente demonstrou nas aulas de leis de Kepler, só que agora aqui é massa reduzida. Então, quer dizer, se eu pegar para um certo planeta qualquer aqui, P, e eu imaginar na minha cabeça que esse planeta P está descrevendo órbitas reescaladas, ou seja, órbitas diferentes, eu ainda posso ter aqui uma terceira lei de Kepler, eu ainda tenho que o período escala com o semi-eixo menor elevado a 3 meios, a gente viu que é muito profundo aparecer aqui só o semi-eixo menor, mas então toda aquela discussão vale para um planeta. Essa relação de escala entre o período e o tamanho da órbita, ela se mantém, porque isso é uma consequência da força ser tipo lei de potência então, a gente espera alguma simetria, alguma relação de escala para cada planeta separadamente. Só que agora o que aparece aqui é a massa reduzida, e não a massa do planeta. Então, isso significa que essa constante de proporcionalidade, em princípio, vai ser diferente para planetas diferentes. Porque lembra que esse alfa, essa constante de proporcionalidade, ela é proporcional à massa do planeta. Ela é lá o Gzão, massa do Sol, vezes, aqui a massa do Sol, M-Sol, vezes a massa do planeta. E aí, na aproximação que a gente tinha feito, de considerar que a massa do Sol era infinita, essa massa reduzida era a própria massa do planeta e cortava com esse mzinho. De modo que a constante entre o T e o Azinho, ela era a mesma para planetas diferentes, o que é super profundo, porque inclusive o Kepler não conseguiu fazer o experimento pegando um único planeta e reescalonando a órbita do planeta. Não dá para fazer isso. Agora, o lance é que ele viu uma proporção entre planetas diferentes, que vai bem além ali dessa forma da força ser proporcional a 1 sobre r ao quadrado. Tem a ver com 1 sobre r ao quadrado, mas tem a ver também com essa constante de proporcionalidade ser proporcional à massa, ou seja, do movimento dos planetas sob ação gravitacional ser independente da massa dos planetas. Por outro lado, quando você considera agora como um problema de 2 corpos, o fator que aparece na frente depende de μ sobre alfa, que não é o mesmo para todos os planetas. Tá? Tem uma pequena diferença. Como a massa do Sol, a gente comentou, é estupidamente alta, isso é uma correção pequena, e você meio que verifica a terceira lei de Kepler como sendo aproximadamente, como sendo uma relação que vale aproximadamente igual para todos os planetas. Mas formalmente falando, quando você está no caso de 2 corpos, essa relação entre o período e o tamanho das órbitas, ela vale com constantes diferentes para planetas diferentes. Então, isso encerra esse vídeo, tá? E no próximo a gente vai
seguir nessa discussão de leis de conservação, porém para o sistema formado por mais partículas. E aí não é possível uma solução exata, e a gente vai ver tudo que a gente consegue falar sobre esses sistemas nos próximos vídeos. Se encerra esse vídeo.